E agora, com a palavra, Roberto Conrad Filho para apresentar nossa palestra de hoje. Nosso texto é 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta afirmação da própria Bíblia declara que ela não é um livro comum, mas o livro, originado da vontade do próprio Deus. E quando São Paulo afirma que a Bíblia foi e que é inspirada por Deus, está dizendo que o Santo Livro é uma revelação de Deus. A fé cristã baseia-se na revelação de Deus. Jamais poderíamos conhecer a Deus se Ele não se tivesse revelado. Jamais poderíamos compreender a Deus e a sua vontade se Ele não se revelasse a nós. Tudo quanto podemos saber de Deus está contido naquilo que Ele revelou. A divina revelação chegou e chega até nós em duas formas distintas: revelação natural e revelação especial. Na revelação natural, Deus se revela através das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. São Paulo afirma que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se reconhecem sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Sim, as coisas criadas falam a respeito de Deus e o indicam como seu autor. Mas a revelação natural de Deus é deficiente e limitada, porque todas as coisas criadas na terra sofreram o impacto do pecado. E mesmo que a natureza fosse perfeita, os homens cegados pelo pecado não poderiam compreender a Deus através da natureza. Há outro aspecto. A revelação natural não concede ao homem um conhecimento adequado de Deus e do plano da salvação. Isto está contido somente na Palavra de Deus, a Bíblia, que pertence à revelação especial. Visando tornar-se melhor conhecido de suas criaturas, Deus se revelou de modo especial e fez isso de maneiras distintas, através das teofanias, da comunicação direta e dos milagres. Teofanias, do grego brilho de Deus, são manifestações pessoais de Deus. Ele estava sentado entre os querubins, apareceu no meio do fogo, da fumaça e da nuvem, apareceu no meio do vento tempestuoso e como o anjo do Senhor. Mas a manifestação de Deus, mais perfeita e pessoal, alcançou seu ponto mais alto na encarnação, quando Deus, Jesus Cristo, tornou-se carne e habitou entre nós. Deus também se revelou por meio de comunicação direta, tornando sua vontade conhecida. Algumas vezes sua voz foi ouvida claramente. Às vezes se revelou através do lançamento de sorte e do Urim e do Tumim. Outras vezes por meio de sonhos e visões. Finalmente Deus comunicou seus pensamentos e sua vontade através do Espírito Santo. Outro modo dele manifestar-se são os milagres. Pelos milagres ele demonstrou seu poder e sua presença, revelando importantes verdades espirituais. O maior de todos os milagres divinos é, sem dúvida, a encarnação. A revelação divina da qual estamos falando é a manifestação de Deus para a nossa salvação. Deus se revela em atos e por palavras para remir os perdidos, revelando-lhes o plano da salvação. Esta revelação foi registrada na lei, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos e nas epístolas. É uma revelação progressiva, sempre crescente, que atingiu seu ponto máximo na revelação de Jesus Cristo. Lemos em Hebreus 1, versos 1 e 2, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual fez o universo. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, é a palavra de Deus. E assim, na divina revelação temos duas palavras: Jesus Cristo, a palavra de Deus viva, e a Bíblia, a palavra de Deus escrita. E a palavra de Deus escrita, a Bíblia, revela a palavra do Deus encarnado, que é Jesus. É da palavra de Deus escrita que desejamos esclarecer alguns pontos hoje. O primeiro deles é o da inspiração bíblica. Quando tomamos a Bíblia em nossas mãos, e ela é a fonte de toda a doutrina e da fé cristã, temos que ter certeza de que o que nela está escrito é digno de confiança. Quando afirmamos que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, estamos afirmando que através do Espírito Santo, Ele atuou na mente e corações dos homens escolhidos, de modo que a sua vontade foi registrada e guardada.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é o nosso texto de hoje. A Bíblia chegou até nós através da cooperação do humano com o divino. Deus é o autor de sua palavra. Ele a comunicou através do Espírito Santo, utilizando-se como intermediários de homens escolhidos. Apesar de falíveis e limitados, os elementos humanos, quando submissos à vontade divina, foram os instrumentos especiais para que a sua vontade fosse revelada, registrada e preservada. A Bíblia fala de si mesma como inspirada por Deus e fala de seus autores como inspirados por Deus. A expressão grega é theopnestos e significa soprados por Deus. O texto declara que Deus é o autor das Escrituras e que a Bíblia é o produto de sua ação através do Espírito Santo. Em outras palavras, os agentes humanos escreveram suas obras que, em última análise, eram a palavra do Deus vivo. São Pedro afirma que a profecia jamais foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 São Pedro 1, 21. Deus comunicou sua verdade ao mundo por intermédio de agentes humanos, e Ele próprio, por meio do seu Espírito Santo, habilitou e capacitou homens para fazerem esta obra. Guiou a mente na seleção do que eles falariam ou escreveriam. O tesouro foi confiado a vasos terrenos, sem contudo perder coisa alguma de sua origem celestial. O testemunho é transmitido mediante a imperfeita expressão da linguagem humana, sendo todavia o testemunho do próprio Deus. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, declarou que o evangelho que ele anunciava não era de origem humana, mas recebido mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versos 11 e 12. Nas Escrituras do Velho Testamento encontramos cerca de 2.000 vezes a expressão "assim diz o Senhor" ou similares. Isso atesta que os autores sagrados reconheciam a origem divina daquilo que estavam registrando. Eis alguns exemplos. O Senhor Deus chamou ao homem, Gênesis 3:9. Disse o Senhor a Noé, capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, verso 1. Moisés referiu ao povo todas as palavras do Senhor, Êxodo 24, 3. Somente no Pentateuco, os 5 livros de Moisés, as expressões Deus disse, o Senhor falou, o Senhor ordenou, palavra do Senhor, aparecem cerca de 700 vezes. E em todo o Velho Testamento a expressão a palavra do Senhor aparece centenas de vezes, confirmando a origem divina das Escrituras e apontando para o seu autor. Outros 2 aspectos importantes a serem considerados quanto à Bíblia são os seguintes. Achados arqueológicos confirmam os nomes, tempos, lugares, costumes das Escrituras Sagradas. Cada nova descoberta arqueológica confirma ainda mais a exatidão da Bíblia. E o outro ponto é que, apesar de tanto tempo haver transcorrido desde que o cânon sagrado foi encerrado, e de que não se tem conhecimento de nenhum texto original, podemos ter uma certeza. A Bíblia que temos hoje é a verdadeira palavra de Deus, inspirada, comunicada e preservada por Ele próprio para o nosso bem eterno. No início dessa palestra afirmamos que a fé cristã está baseada na revelação de Deus e reafirmamos agora que nossa fé baseia-se na revelação de Deus contida nas Escrituras. A Bíblia é o manual de orientação que Deus nos deu para a nossa salvação. A Bíblia contém a autoridade derivada de Deus, seu autor. Por isso precisamos crer naquilo que ela ensina e praticar o que ela ordena. Ela é para nós a única regra de fé e prática. Nela e por ela, todas as opiniões humanas devem ser testadas. Tudo aquilo que a contradiz precisa ser rejeitado e abandonado. Tudo que é ensinado e confirmado por ela deve ser praticado em obediência para com Deus. A Bíblia precisa tornar-se para nós a luz, a lâmpada que ilumina o nosso caminho. A Bíblia, com seus ensinamentos, é a única fonte da verdade sobre a vontade de Deus. A Bíblia é e será nossa única segurança de instrução para conhecermos os caminhos do Senhor e andarmos neles. Porque, de acordo com o apóstolo, ela vive e permanece para sempre. 1 São Pedro 1, 23. Temos que considerar a Bíblia hoje como a voz do próprio Deus a falarmos. Ao lê-la e estudá-la, devemos procurar fazer a vontade de Deus e satisfazer nossas necessidades espirituais. Ao lermos as palavras que Deus nos dirigiu,
e ao abrirmos nossas mentes para conhecermos sua vontade, Ele nos falará pessoalmente, como falou a Davi, Isaías e a Daniel. Necessitamos conhecer a Deus e conhecer o seu plano de amor para conosco. Este conhecimento, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, está contido somente na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Através deste livro, Deus chama seus filhos a um preparo completo para a eternidade e a uma vida perfeita em harmonia com a sua vontade. Para isso precisamos unir nossa vontade à vontade de Deus revelada na Bíblia. Estaremos então no dizer de São Judas, versículo 3, batalhando diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus nos deu o grande privilégio de sermos aprovados para o reino eterno por termos crido e obedecido à sua santa palavra.